Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o podcast Mulheres à Mesa. Eu sou a chefe Elisângela Rocha e hoje com mais uma edição especial. Estaremos recebendo a nossa queridíssima doutora Thaís Rodrigues. Hoje o nosso tema é sobre atendimento humanizado. E nada melhor do que uma doutora que é exímia, um atendimento assim sensacional. Acompanho o trabalho dela e isso me chamou muito a atenção. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E, lógico, que ela vai falar também sobre o trabalho dela de fisioterapia e tudo o que ela faz, que ela sabe muito mais do que eu sobre isso. Antes, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Flávia Yamashiro, Estética Avançada. Ivone Magalhães, Decoração de Festas. Doutora Thaís Rodrigues, e além de nossa convidada hoje, também a nossa patrocinadora. Espaço Corpus Pilates, são duas clínicas, uma na Vila e outra em Santa Terezinha. Mari Estúdio, TV Metropolitana e Arte Decor by Paula Bigaran. Vamos começar, então, nosso assunto principal. Doutora Thaís, nos conta, fala um pouco sobre você, como você iniciou sua carreira, o que levou a você a escolher essa profissão. Li, tudo bem? Prazer, viu? É uma honra estar aqui com vocês, né? Com todos vocês aí também, para participar do nosso podcast. Eu sou fisioterapeuta há 10 anos. Quando eu encerrei, né, o ensino médio, meus pais falaram assim: Thaís, e aí, o que você vai fazer? Eu falei: meu Deus, para onde eu vou, né? Falei: qual profissão será que vai ser, que eu vou me identificar mais? Só que eu nunca tinha ninguém da família, né? Nunca tive ninguém da família da área da saúde, só que a minha prima fazia faculdade na Unimep. Falei para minha prima assim: ô Anne, que a minha prima chama Anne, eu vou assistir uma aula sua de administração. Quero conhecer um pouquinho a universidade. Daí ela foi, me convidou, fui assistir uma aula de administração. A hora que eu vi os cálculos, fiquei quase doida, né? Aqueles cálculos de 1 a 2 páginas. Só que na frente da sala de aula estava tendo uma aula de anatomia humana, né? Com os corpos humanos mesmo. A hora que eu cheguei na porta, eu falei: meu Deus, todo mundo bonitinho, de jaleco, de branquinho. Falei pro professor: é aula do quê? Daí ele falou: aula de fisioterapia. Falei: fisioterapia? Falei: posso ver? Né? Daí ele falou: entra aqui que eu vou te explicar. A hora que eu vi, os alunos falavam assim. Tinha alguns alunos que estavam chorando por conta que era época de prova, outros não conseguiam estudar. Falei: meu Deus, deve ser muito difícil, né? Mas tudo bem. Daí foi o dia do vestibular. Eu falei: meu Deus, o que eu faço? Vou colocar administração, né, em primeiro lugar, e fisioterapia. Gostei do laboratório, do corpo humano ali. Vou me inscrever em fisioterapia. Fiz o vestibular, deu tudo certo. No dia da inscrição, falei: meu Deus, será que é administração? E alguma coisa lá no fundo falava: não, vai na fisioterapia. E foi que eu me inscrevi no curso de fisioterapia, né, há quase 10 anos atrás. Comecei a faculdade, só que como eu vim muito de escola pública, né, quase a gente não estudava, nunca fui de sentar, estudar. No segundo ano de faculdade, eu falei para minha mãe, falei: não quero mais, mãe, não é para mim, eu tinha que passar horas estudando, né? A fisioterapia tem que estudar muito, anatomia humana, tem que saber muitas coisas, né, do corpo humano. Eu falei: não é para mim, não quero, mãe. Minha mãe sentou comigo de madrugada, não esqueço até hoje. Minha mãe falou assim, até me emociona em falar isso. Minha mãe falou: não desiste, filha, porque na sua vida vai ter muitos obstáculos, vai ter muitas pedras no caminho. E eu falei: mãe, mas eu não vou conseguir dar conta, né? Eu nunca fui de sentar, ficar estudando horas e horas, passar noites estudando. Minha mãe falou: não, filha, continua que o dia da sua formatura eu vou estar lá aplaudindo a sua vitória.
E foi que eu comecei a estudar. E hoje, né, após 10 anos de formação, eu agradeço todos os dias a minha mãe, né, por ter dado essa palavra para mim. Porque se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje, né, reconhecida, graças a Deus, né, oportunidades que estão se abrindo, portas que estão se abrindo, né. Então, assim, se não fosse a minha mãe no 2º ano de faculdade e falado para mim, Thaís, não desista, eu teria desistido. Então, eu agradeço todos os dias ela isso. Então, assim, eu falo que a fisioterapia mudou a minha vida, né? Quando eu me formei em 2014, eu não sabia para que área eu ia também, né? Eu pensei comigo, eu falei, e agora? Acabei de me formar, como que eu vou captar paciente? Qual que é a área que eu vou seguir, né? E daí foi que, no último ano de faculdade, uma das minhas professoras me deu uma oportunidade de estágio voluntário no Fornecedores de Cana, né? E ela falou assim para mim, Thaís, tem uma área que está precisando muito de estagiário, né? Voluntário, que é a área de UTI. Falei, não tenho pavor de UTI. Eu durante o estágio, eu sofri muito na UTI, de medo mesmo, que para mim desconectar o circuito do meu paciente, o paciente ia morrer nas minhas mãos. E eu falo que foi graças a essa professora também, né? Que ela sentava comigo antes do estágio, ela falava assim, Thaís, calma, respira, tá tudo bem, vamos lá, eu vou com você. Toda vez que ia entrar na UTI, ela falava, calma, vamos lá, eu vou com você. Depois você vai se soltando, eu vou saindo de perto. E foi que a vaga de estágio era na UTI. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Falei, vou tentar enfrentar esse desafio. Finalizei a faculdade. Pensei comigo, falei, já que eu consegui enfrentar o desafio, vou fazer minha primeira pós-graduação, que foi que eu fiz de UTI lá em São Paulo, né? Hoje eu tenho 4 pós-graduações, né? Sou pós-graduada em UTI, pós-graduada em neurologia adulto e pediátrico, pós-graduada em cuidados paliativos e pós-graduada em oncologia, né? Além disso, eu sou técnica de enfermagem também, só não exerço, e estou no 2º ano de faculdade de enfermagem também. Então, assim, eu falo que a área da saúde, né, é constante aprendizado, né, Li? E é vasto, né? Muito. Você me fez lembrar uma frase que eu li hoje, que ela fala mais ou menos assim: enquanto você acha que as coisas vão te afogar, são essas coisas que vão te ensinar a nadar. Era mais ou menos isso. Então, assim, você me fez lembrar também, quando eu era mais jovem, né? Quando a gente começa aí a carreira profissional, que quanto era difícil, né? O quanto foi dificultoso. Eu também fiz faculdade com os meus próprios recursos, a gente tinha que se virar, o estágio que tivesse você tinha que abraçar. Quando eu terminei o estágio da faculdade, tinha uma vaga na área de vendas, era aquela ou nada, né? Hoje ainda parece que estagiário tem algumas vantagens, mas na época que eu estudei, não. Era aquele seu salário, pronto, acabou. E se você finalizasse o estágio, você sai sem nada. E era uma área de vendas que eu falava, não tem nada a ver comigo. Mas foi essa área que, assim, me abriu muitas portas, muito conhecimento. Eu conheci muitas empresas, muitas fábricas, muitos processos, né? Que eu trabalhei numa área de vendas técnicas. Então, a vida é assim, né? A gente encontra essas pessoas que nos apoiam, mas que depois, lá na frente, a gente vai ver que o que a gente achava que ia nos afogar é o que ensinou a nadar, né? E daí a gente vai descobrindo, porque eu acredito que Deus, ele tem um plano, né, para nós. Ele coloca um plano para nós e às vezes a gente não consegue ler ou entender exatamente os caminhos que ele empurra a gente, e a gente vai caindo naquele caminho e parece que não é isso, não vai dar certo. Mas daí vem uns anjos, como as nossas mães, né? A minha, que Deus a tem, ela deve estar num bom lugar, mas que hoje é dia de emoção aqui, hein, Danilo?
Mãe, a gente já falou no Dia das Mães aqui, a gente já chorou um pouquinho para falar do Dia das Mães, mas mãe é mãe, né? Mãe é tudo na nossa vida, mãe são os anjos que Deus aporta para nos guiar, para levar para os melhores caminhos e para fazer a gente chegar aonde a gente quer. Na verdade, depende mesmo de nós mesmos, né? Embora os nossos pais queiram o melhor para nós, depende muito, muito da gente. E daí ter essa garra, ter essa determinação, né? E se apaixonar. Se apaixonar, eu vejo assim que você é apaixonada pelo que você faz. E hoje, assim, eu quis trazer esse tema do tratamento humanizado. Eu vejo que você tem um carinho, né, com seus pacientes, que é diferente o seu atendimento, que você leva algo a mais. Como que isso despertou em você? O que te faz tratar seus pacientes assim? Quando eu comecei, né, captar pacientes, né, quando eu me formei, meu primeiro paciente foi um síndrome de Down, né, um Miguel, que hoje está um mocinho. E quando eu cheguei, como eu atendo também home care, né, por empresas, quando eu cheguei para a mãe, eu falei assim, eu sou muito sincera com as famílias, né? O que eu sei, o que eu não sei, eu ponho outro profissional para poder atuar. Eu falei para a mãe, sou recém-formada, mas eu vou me dedicar ao máximo no meu atendimento. Você me dá essa oportunidade? Ela falou, com certeza, Thaís, eu te dou essa oportunidade. E foi que eu comecei a atender a primeira criança minha, que é o síndrome de Down Miguel, que ele é maravilhoso, assim, estou acompanhando ele nas redes sociais, né? Ele está desfilando, ele canta, ele é uma graça. E eu ver essa evolução dele também, porque ele nem andava, né? Isso é muito gratificante. A mesma coisa que o meu primeiro paciente de UTI domiciliar, né? Porque os meus atendimentos, como eu sou especialista na parte motora, né, neurofuncional e respiratória, os meus atendimentos é uma UTI dentro da casa, do quarto. Então, a maioria dos meus pacientes, praticamente, acho que tem um só que não, mas todos os pacientes, eles respiram por máquinas, né? Eles se alimentam por gastrostomia, então não comem nada pela boca. Então, a máquina respira por eles, né? A ventilação mecânica. Então, meu primeiro paciente foi o André, que fazem 8 anos que eu tô com ele. Também uma criança hoje, um adolescente, né? De 17 anos, portador de atrofia muscular espinhal, onde também, quando ele chegou, que ele era de Cuiabá, a mãe chegou, né? Era home care também. E eu cheguei na mãe e falei, meu primeiro paciente... Iniciei agora minha pós-graduação de UTI. Você me dá essa oportunidade? E foi que ela me ensinou tudo. A mãe me ensinou cada pontinho ali do André, o que ele gostava, o que ele não gostava, ventilação mecânica, aparelhos que eu nunca tinha visto, só lá no hospital, mas totalmente diferente do ambiente domiciliar, né? Uhum. Então, assim, eu falo que os atendimentos meus pacientes, eles não falam pela boca, mas eles falam muito pelo olhar, né? E cada movimento que eles fazem, cada mexidinha assim de dedo, cada risadinha, que são crianças assim graves, né? É muito gratificante, não tem dinheiro que pague, Li. Eu falo que Deus não poderia me dar uma profissão mais linda do que essa. E eu agradeço todos os dias a Deus. Então, assim, eu falo muito para os alunos também, né? Para não ser mais um profissional na cidade, sim, e sim o profissional. Você amar o que você faz. Dinheiro é bom? Com certeza. Mas você amando o que faz, isso aí flui, né? Então, assim, a dedicação que nós temos, nós profissionais, nós precisamos 100% dedicar aos nossos pacientes. E tem um ditado que eu sempre falo, uma frase, que diagnóstico não é destino. Por mais doença, por mais diagnóstico que o meu paciente tem, eu já peguei paciente em coma, em casa, que hoje ela está dando passo, a Yasmin.
Uma paciente que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Teve um TCE, foi atropelada, uma criança de 8 anos, que hoje até os médicos falam, meu Deus, é um milagre. Né? Então, assim, Deus é maravilhoso na vida da gente. Então, ele faz tudo certo, né? Lógico que durante a minha formação tive muitas dificuldades, estudei muito, passei dias sem sair, até hoje, né? Como eu atendo a domicílio todos os dias, por conta de ser atendimentos todos os dias, tem dia que eu não tenho folga, não posso deixar sem atendimento, eu tenho que colocar outra pessoa para poder atender. Então, Natal, Ano Novo, eu vou estar atendendo, porque não pode ficar sem atendimento, né? Sim. Então, assim, eu sempre falo para os profissionais, não seja mais um profissional, e sim um profissional. Atenda o seu paciente como se fosse sua mãe, seu pai, seu irmão. Você, como profissional, gostaria de ser atendido pelo jeito que você é? Atende os seus pacientes, né? Você tem que se colocar no lugar do seu paciente. O paciente depende tudo de você ali. Se você não fizer uma técnica para tirar o catarro do pulmão do paciente, o paciente morre. Somos nós fisioterapeutas que fazemos. Se o paciente tiver com desconforto respiratório de madrugada, quem irá lá ajustar a ventilação mecânica é o fisioterapeuta. Então, assim, é a área que Deus coloca e a gente tem que seguir, não tem o que fazer, né? Eu falo que a vida, né? A vida deles depende de nós, né? Não só o fisioterapeuta, né? Nós temos uma equipe por trás, enfermagem 24 horas, médico, fonoaudióloga, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo para a família. Imagine como é essa família, dia inteiro, entra e sai. Tem paciente que eu vou 3 vezes ao dia, todos os dias. Tem paciente que eu vou 2 vezes ao dia. Então, imagine, a gente se torna também membro da família ali, né? Sim, não tem então, como assim, separar. Os meus pacientes, a maioria faz 6, 7, 8 anos que eu tô, né? Então, assim, são pacientes que eles confiam muito no trabalho da gente. O problema deles é adquirido ou é de nascença? Também, alguns já nascem com as patologias, né, com os diagnósticos. Outros sofrem, né, que nem a Yasmin. Ela era uma criança normal, foi atropelada, então ela ficou com algumas limitações. Outras crianças, né, que nem a atrofia muscular espinhal, que eu tenho os 3 pacientes. Eles nascem normal, só que começa a desenvolver, né, apresentar os sintomas lá para o 3º, 4º mês, que a mãe percebe que não fica durinho, começa a engasgar com leite, vai fazer teste genético, descobre o diagnóstico. Então, tudo depende do caso, né? Então, tem pacientes que nascem, né? E tem alguns pacientes que adquirem a patologia depois. Entendi. Todos os seus pacientes utilizam aparelho? Todos. Todos os pacientes são traqueostomizados em ventilação mecânica. Todos. Entendi. É uma missão gratificante, mas desafiadora, né? Muito. Desafiadora. Qual foi um caso assim que mais te marcou, que foi mais desafiador? A Sabrina. Eu sempre falava assim, né? Oncologia, não quero. É muito difícil, né? Pacientes oncológicos. E uma amiga minha técnica de enfermagem no hospital falou assim, Thaís, tem uma paciente que precisa muito da sua ajuda. E a mãe desesperada me ligou um dia, falou assim, minha filha está engasgada no catarro, tem como você vir? Uma técnica de enfermagem indicou o seu atendimento. Só que eu abri a foto do perfil e vi a criança, né, carequinha, traqueostomizada. Daí eu respirei e falei, não. Falei para minha esposa, eu falei, não vou conseguir. Falei, por mais que eu lido com pacientes graves, mas eu falei, não. Daí algo falou, vai que você vai conseguir. Foi que eu comecei a reabilitar ela, fazer o atendimento, era uma criança totalmente consciente, né? Agora, dia 4, faz 1 ano que ela faleceu, né? Mas, assim, foram 5 meses, praticamente, de muita alegria.
tanto da parte minha quanto da parte dela, né? Ela me ensinou muito, me ensinou o amor, que não existia limitações, não existia preconceito, tinha coisas que ela não queria fazer e eu insistia, eu falava, você vai fazer, você vai conseguir. Então, assim, eu falo que foi uma das pacientes que mais me marcou e que eu precisei de ajuda também de profissionais para tentar amenizar a dor, né? Porque a gente perder um paciente não é fácil, Li, né? A gente dá o contato ali dia a dia, então nós perdermos um paciente, as crianças elas se apegam muito a nós, né? E nós a elas. E eu falo que às vezes o psicólogo fala assim: você não pode se apegar muito. A sua profissão, os pacientes são graves. Você precisa aprender, né, a lidar com a morte. Mas eu não consigo, né? Não é fácil. Então, assim, eu não consigo lidar com a morte deles, né? Eu sofro até hoje, né? Às vezes eu vou visitar a mãe. Ela vem e ela fala, Thaís, eu vejo minha filha em você. Minha filha amava tanto você, que às vezes quando eu tô com saudade, eu te ligo para tentar matar a saudade da minha filha, porque eu vejo você, eu lembro da minha filha. O quanto minha filha amava você. Então, assim, é muito difícil, né, perder um paciente. Não é fácil. E a Sabrina me marcou muito. Foi muito desafiador atender ela. O primeiro atendimento eu cheguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu coração assim acelerado. Falei, mas eu vou me dar o máximo. Falei, eu vou me dedicar ao máximo, máximo. Vou trazer alegria, vou trazer festa, vamos dançar, vamos pular. E assim, até o último dia de vida dela, eu estava ali do lado dela, né? A morte foi muito repentina. A gente não esperava. Foi muito repentina. Um dia antes, ela estava andando comigo. No próximo dia, ela morreu dormindo no hospital. Então, foi muito assim... Eu não esperava por isso, né? A gente sabe que a oncologia, né, o paciente com câncer, a gente sabe as limitações, tudo, a cura, mas eu não esperava tão rápido, né, que ela fosse embora. Então, assim, eu falo que foi muito desafiador e foi muito doloroso para mim como profissional também, viu? Muito. Posso imaginar. Não é fácil. Não é fácil, porque eu não gosto de usar a palavra perder, né? Mas minha mãe era paciente, né, de CA. E o quanto que é difícil, né, para a família lidar com aquilo. E a gente tem já essa coisa de câncer, quando você recebe o diagnóstico, já queira ou não queira, bate na sua cabeça, a primeira coisa a gente já vai, né, vai morrer. É a primeira coisa que foi embutido para nós, né, essa doença. Mas ela teve aí com... O que fez a diferença também para a vida dela foi o carinho que a gente teve com ela. O carinho, ele transforma. Ele transforma cada atendimento. Tinha amiga dela que eu me lembro uma vez que ela foi cortar o cabelo e a cabeleireira, que era amiga já, né? Nossa, Maria, você até engordou um pouco. Daí ela falou, minhas filhas. Minhas filhas que me deixam assim. Então, esse carinho, esse cuidado, esse amor que é impalpável, que não é tangível, ele faz toda a diferença, né? Seja para a pessoa da família, ali, o parente, ou pelos profissionais, né? Quantos casos a gente tem aí, você deve conhecer também vários, né, de médicos, profissionais da saúde que fizeram a diferença na vida dos pacientes, né? Tanto para prolongar e eu acredito mesmo até para salvar vidas, né? Muito. Casos que a gente às vezes ouve. Então, esse amor transcendental, né? Essa vibração que a gente não enxerga faz toda a diferença. E eu vejo que é isso que você leva, né, para os seus pacientes. E eu acho que é isso que faz a diferença na vida deles, né? Não importa se vai ser breve ou não, mas o momento que você esteve ali
é o que vai valer a pena, né? E a gratidão da mãe, né? Mesmo que perdeu a filha, né? O membro da família, ela ainda reconhece em você, né? Esse amor, ainda você traz aquela lembrança. E isso é bem importante. E você recebeu um prêmio pela segunda vez, né? Como melhor fisioterapeuta de Piracicaba, é isso? Sim, é o ano passado e esse ano, né? Tem o Melhores do Ano de Piracicaba. Então, eu fui eleita pelo segundo ano consecutivo a melhor fisioterapeuta, por votação do Instagram mesmo, né? E assim, é só agradecer, né, a todos os meus seguidores, famílias, amigos que confiam no meu trabalho, né? Todos aqueles que já passaram pelas minhas mãos, né, pelos meus atendimentos, aqueles que vão passar e aqueles que passam, né? É só agradecer, né, por todos que confiam. É cada mensagem de carinho, né, o Instagram, pessoas, seguidores de longe. Então, assim, foi muito bom receber o segundo ano consecutivo a melhor fisioterapeuta da cidade. Ah, que Muito legal. bom. É. E na pandemia, o atendimento tinha que permanecer, né? Normal. Seu atendimento é só presencial, não é possível nenhum tipo de atendimento do trabalho que você faz online. O que eu faço online são as consultorias, tá? Eu dou consultorias familiares ou profissionais, mas o que eu faço? Eu tenho que abordar toda uma avaliação, que nem quando tem o profissional, né, de outra cidade. Então, eu faço toda a avaliação juntamente com o profissional, com o paciente junto, online, tudo certinho. O profissional vai fazendo todas as avaliações, as medidas que eu preciso, os ajustes, e eu faço a consultoria. E para a família, a gente aborda algo assim, numa intercorrência domiciliar. Não tem como eu passar técnicas específicas online, né? Mas os meus atendimentos em si são todos presenciais. Só se é alguma consultoria que eu faço online. Entendi. Ok. Que mais que você pode dividir aqui de conhecimento? Você também é palestrante, né? Isso, eu sou palestrante, sou mentora também, eu faço cursos, né, online. Então, eu tenho cursos especializados na área da fisioterapia respiratória, que eu ensino desde a avaliação, né, como manusear uma ventilação mecânica, como manusear uma traqueostomia, como fazer o procedimento de uma técnica de fisioterapia respiratória, técnica para qual patologia, né, para qual doença, DPOC, asma, entre outras. E eu traço também, porque assim, esses pacientes traqueostomizados, alguns não vão ficar com a traqueostomia para o resto da vida, tá? Nós temos protocolos para retirar, para decanular essa traqueostomia, né? Então, eu também faço, eu incluo no curso também os protocolos que eu utilizo nos ambientes domiciliares para a gente ter sucesso nessa retirada de traqueostomia também. Então, eu faço os cursos online, né, da área da fisioterapia respiratória, para poder... E o público são fisioterapeutas. Isso, são fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia, para poder se aperfeiçoar, ter mais conhecimento, porque eu vejo muito, Li, o medo e a insegurança nesses profissionais, até mesmo para eu selecionar algum profissional para trabalhar comigo, né? Porque a maioria dos meus pacientes são licitações judiciais, né? Então, precisa de atendimento, ponto. Se eu vou, ok. Se eu não vou, eu preciso colocar uma pessoa. Só que a família não quer qualquer profissional. E eu também não quero qualquer profissional ali, né? Porque é um paciente grave, um paciente que precisa manusear uma ventilação mecânica, precisa saber uma técnica de aspiração correta, que é estéreo, precisa saber utilizar os equipamentos. Chegou tá em atendimento, o paciente está com descompensação respiratória, quase parar na hora. Então, eu preciso saber as intercorrências domiciliares, utilizar um oxigênio, um ambu, né, que é o equipamento que a gente utiliza. Só que eu vejo muito não ter profissionais, principalmente na cidade,
Hoje, graças a Deus, eu tenho um parceirão, Geraldo, quero mandar um abraço para ele. Ele é meu parceiro, né, dos atendimentos. Quando eu não consigo ir, ele que faz os atendimentos para mim. Principalmente, eu atendo adultos também, né? Mas a maioria são crianças, então ele vai até a residência, ele faz o atendimento. Profissional de qualidade, com muito conhecimento também. Então, assim, na cidade, eu vejo que os profissionais não querem por medo e insegurança mesmo. Porque é um paciente muito complexo, né? Um paciente grave. Então, assim, os profissionais não falam, não quero. Às vezes eu preciso captar profissionais, até mesmo para indicar, né? Porque, graças a Deus, minha agenda está cheia. Então, as mães entram em contato comigo, fala, Thaís, preciso do seu atendimento. Só que eu não dou conta, né? Graças a Deus, né? Mas eu preciso indicar uma pessoa de confiança. Só que hoje eu não tenho uma pessoa de confiança. Porque não tem profissionais qualificados para eu poder indicar. Porque o que acontece? Esses pacientes, quando eles recebem o diagnóstico lá no hospital, quando eles estão internados no hospital, e eles precisam do home care, que é a equipe para atender a domicílio, as mães já ficam sabendo de mim no hospital. Por quê? Eu sou muito parceira dos técnicos de enfermagem, de médicos. Então, o técnico de enfermagem, né, a criança traqueostomizou, a criança precisa de fisiorrespiratória. A mãe fala, eu tenho uma físio que ela conhece muito e ela sabe atender, ela tem amor. Primeira coisa que eles falam, ela tem amor no que faz. Daí a mãe já me liga. A criança está no hospital, fala, Thaís, fiquei sabendo que você atende paciente, tal. Tem como você vir avaliar meu filho? Lá no hospital eu já vou avaliar. Né? Só que hoje, o que acontece? Por a minha agenda estar muito cheia e não tenho profissional para indicar. Eu falo até mesmo para os alunos, né? Eu sempre vou dar palestra na Anhanguera, né? Os professores me convidam. E tem alunos lá que eu até brinco com eles. Eu falo, gente, quando vocês se formarem, pelo amor de Deus, fazem fisioterapia respiratória. Porque eu preciso mandar paciente para vocês. Porque não tem, Li. Não tem profissionais na cidade. Né? Bom, eu milito no empreendedorismo feminino, né? Então, aí, ó, para você que estuda fisioterapia, pensa um pouco sobre o ponto de vista do empreendedorismo, do negócio, do seu negócio. A gente está falando aqui de atendimento humanizado, vidas. É um nicho de mercado. É um nicho. Para de fazer o mesmo. Para de fazer igual. Para de ser mais um no mercado. Você só está fazendo peso e número. Então, vamos pensar aí, ó. A doutora Thaís está falando. Vai fazer respiratória. Vai fazer fisiorrespiratória. Vai se especializar. Vai para o caminho que tem menos pessoas trabalhando. Ali é a oportunidade de você ter mais trabalhos, né? E até mesmo de ter uma remuneração maior. Né? Quanto mais escasso é a mão de obra, maiores as chances de ter uma remuneração mais elevada. Ai, doutora Thaís, quanta emoção hoje. Nossa, não esperava. Não esperava. Os assuntos nos levam a falar sobre família, sobre mãe, sobre trabalho. O que mais que você quer falar, quer nos contar? Qual foi o caso, assim... tem pacientes que se recuperam? Tem pacientes que se recuperam, É só sofrer um acidente e é temporário e se recupera, volta ao normal. Isso. Lógico, assim, voltar a 100% sempre vai ter alguma sequela, né? Alguma perca de funcionalidade mínima, né? Mas por isso a reabilitação da fisioterapia, né? Tanto respiratória como motor. Mas tem muitos pacientes que têm alta do fisioterapeuta bastante ainda, viu, Li? Bastante. Que bom. Você se recorda, assim, de um caso que... Não vou falar sucesso, mas um caso, assim, que, tipo, era caso perdido, achava que um milagre. A Yasmin que está até hoje comigo, faz 2 anos que eu atendo ela, né? Eu peguei ela em coma vigil, né? Que eu falei já. O primeiro dia de atendimento dela, o médico falou assim, fisioterapia 5 vezes na semana. Por quê? A paciente está em coma, a paciente foi atropelada.
teve todos os ossos da face fraturados, uma criança de 7 anos. Não tem o que fazer, mãezinha. Tava eu, a mãe e o médico. Falou, não tem o que fazer. Pode fazer a fisioterapia. Falou bem assim. Eu olhei para ele e falei, doutor, até enquanto houver 1% de chance, eu vou estar ali, dedicando o máximo, nem que seja o último atendimento meu, mas eu vou me dedicar. Foi que ela acordou do coma vigil, ela é traqueostomizada, está quase pronta para decanular, acordou do coma vigil, com todas as limitações, não falava nada, não tinha movimento nenhum. Começamos a reabilitar a parte respiratória, consegui ocluir a traqueostomia. Hoje ela fala de tudo, é uma tagarela, quem me acompanha nas redes sociais, né? É uma tagarela, fala besteira, xinga, é uma sapequinha. Hoje, né, semana retrasada, nós começamos a fazer o treino de esteira mais intensivo. Ela começou a andar na esteira sozinha, né? Lógico, alguns coletes de suspensão, né? Porque ela teve uma alteração também na visão, não sabemos o quanto, né? Mas, assim, por mais limitação que ela tenha hoje, ela é um milagre. Até os médicos, né? As enfermeiras falam, meu Deus. A Yasmin, eu peguei a Yasmin, ela estava morta. Ela estava morta. E o que eles vê hoje, eles me mandam mensagem, falam, Thaís, eu acredito no milagre. Né? Então, assim, hoje ela tá bem, ela tá falante, ela movimenta, ela briga, ela xinga, ela bate palma, ela conversa de tudo. Antes ela se alimentava pela gastrostomia, hoje ela come tudo pela boca. A única coisa que falta é trabalhar um pouquinho mais para recuperar e retirar essa traqueostomia que já fica tampada 24 horas, né? Ela não é ligada na máquina, né? Então ela fica tampada. É mais porque, como ela teve a fratura de todos os ossos da face e ela ficou muito tempo entubada, mais do que era para ficar, o finalzinho da traqueia teve uma alteraçãozinha, numa fraqueza. Então o médico falou que ela está pronta para tirar a traqueostomia, mas ele tem medo de tirar essa traqueia fechar. Então ele quer tirar 100% ela bem, né? Então, assim, eu falo que o caso dela foi um milagre. E tem a Valentina também, que me acompanha, né, nas redes sociais, por mais limitações que ela tenha por conta do diagnóstico, né, da AMI. Faz 1 ano e meio eu estava morando fora do Brasil, fui estudar medicina, a Rafa me acompanhou, minha esposa. Ficamos quase 3 meses lá. Eu falo que é Deus também, né? Quando eu resolvi, falei, não, vou estudar medicina na Argentina, mais barato, é lindo, maravilhoso ser médico. Todo mundo, Thaís, você é tão humana. Me mandavam assim, você é tão humana, você vai fazer medicina? Não vejo você na medicina, eu vejo você como fisioterapeuta. Eu falei, não, vou na medicina. Treinei os fisioterapeutas, deixei tudo com os meus pacientes, tudo certinho. Ligava com os meus pacientes diariamente. E a Valentina, eu atendo ela 3 vezes ao dia, desde os 10 meses. Ela está com 7 anos hoje. Nossa. E eu percebi que em dezembro, né, ela começou a chorar muito nas ligações que eu fazia. A parte emocional dela estava muito afetada também. E foi que ela, no dia 20 de dezembro do ano retrasado, eu falei assim para minha esposa, queria passar o Natal no Brasil. Só que a minha esposa falou, a passagem tá cara, né, Natal, já era dia 20 de dezembro, como você vai passar o Natal? Tá muito caro. Entramos, né, para ver passagem, eu falei, não, tá muito caro, deixa quieto. Foi que o tio da minha esposa falou assim, eu dou a passagem para vocês. Eu falei, então agora é a hora de mim fazer surpresa para todo mundo. Não vou avisar ninguém. Não vou avisar meu pai, não vou avisar a família. Cheguei no aeroporto, filmei, vamos fazer vídeo pro TikTok, sabe aquelas surpresas? Vamos ver a reação. Eu chegando em Piracicaba, passando o peixe ali, a professora da Valentina me ligou. Thaís, a Valentina tá parada, o que eu faço? Falei, o que você faz? Liga o oxigênio, o AMU que eu tô chegando. Ela falou, não tô entendendo. Falei, tô em Piracicaba. Ela falou, corre. Cheguei lá, a Valentina estava em parada cardiorrespiratória. Então, ficou 53 minutos em parada. Uma criança de 7 anos. Eu falo que eu acho que ela esperou eu chegar
porque se eu tivesse na Argentina, eu não estaria preparada para pegar um voo de quase 3 horas para poder chegar aqui, porque a nossa ligação é muito forte, minha e dela, né? Quando ela estava mais colaborativa, né? Hoje ela perdeu todos os movimentos, né? Por conta de 53 minutos, mas antes, a hora que eu abri o portão, ela já sabia que era eu, né? Então ela já fazia o não, ela piscava muito. Então assim, ela esperou eu chegar em Piracicaba para ela poder eu estar ali presente para participar da parada dela. Tá. Cheguei, participei da parada, ela voltou, fomos para o hospital. No hospital, o médico falou assim, depois de uns 2, 3 dias, né? Tiveram que sedar ela para preservar o sistema neurológico. Falou assim para mim, para a família, venham despedir dela, porque deu morte cerebral. Eu com a minha esposa entramos em desespero, eu não estava aceitando. Eu falei, não é possível, que ela esperou eu chegar, né? Para poder falecer. Daí eu lembro que dia 29, eu com a mãe dela ligamos um hino, Existe Vida Aí, né, do Gessé, se eu não me engano. E foi que ela abriu os olhos, dia 29 de dezembro. Daí o médico falou, é um milagre. 53 minutos, por mais limitações que ela ficou, né? Hoje ela está entendendo, ela está piscando os olhos, né? Está um pouco mais consciente. Então eu falo que a ligação nossa é muito grande, nós profissionais, com os pacientes, né? Porque o contato é nosso direto ali, né, Li? Sim, é. O nosso contato é muito mão, Todo dia. muito carinho. Que nem ela é a paciente que eu atendo 3 vezes ao dia. Então, assim, ela esperou eu chegar para poder, eu acho que meio que preparar eu ali para poder estar perto dela ali. Daí eu falei, meu Deus, ela acordou. E eu fiz uma promessa. Antes dela acordar, eu fiz uma promessa comigo. Falei, Deus, me mostre. Se for para ela acordar e ela ficar bem, né, por mais limitações, eu volto a cuidar dela. E ela abriu os olhos no dia seguinte com o hino. Lá vai eu para Argentina, pegar minhas malas, devolver o apartamento, minha esposa de volta comigo. Daí que foi, eu falei, não, entendi, Deus, que a minha missão é ser fisioterapeuta, não é ser médica, não é ser psicólogo, técnico de enfermagem, enfermeiro, é ser fisioterapeuta. Então, entendi que o meu propósito é esse. Então, meu propósito é esse, reabilitar vidas, levar conhecimento, ensinar alunos, não ser mais um profissional, ser o profissional, ser humana, amar o que faz e cada atendimento ser único, independente do atendimento, ser único, se dedicar ao máximo. Máximo. É isso. É isso. É isso. É lindo, lindo, lindo seu trabalho, maravilhoso. Seu profissionalismo, né? A forma como você trabalha, que eu já falei, que é o que me despertou, o que me chamou a atenção. Poucos são os profissionais, né, que atendem dessa forma em todas as áreas aí da saúde em geral, né? Eu vejo assim muitas mudanças no comportamento das pessoas. Eu vejo muitas mudanças no formato do consumidor, das transações, né? Pessoa física, empresas, cliente, negócios. Mas, acima de tudo, o fator humano, tanto que a gente agora está aí falando sobre hard skills, soft skills. Antigamente não se falava nisso. Antigamente você é um número dentro da empresa, você é o profissional, né? O médico mandava, você fazia, ele dava a receita, você não podia questionar. Então é aquela coisa assim, né? Fria, sargentão, e é assim, pronto, e acabou. E hoje vejo que não funciona as coisas assim, né? Que esse formato de humanizar.
Inclusive, hoje eu queria ter trazido aqui junto com você a doutora Daniele. Ela é uma dentista. Semana passada eu precisei ir ao dentista e precisei de um plantão, né? Um urgente aí. E eu procurei pelas redes sociais, achei ela e eu me encantei com o tratamento dela. Pegou na mão, explicou o que ia fazer. Passou a mão na cabeça. Passou a mão na cabeça. Isso é muito importante, Li, né? Eu vejo assim, os meus pacientes, eles não falam pela boca, mas falam pelo olhar. Então, a hora que eu vou fazer algo, ó, Valentina ou Yasmin, a tia vai aspirar você, a tia vai erguer seu braço, a tia vai fazer isso. Você explicar para o paciente, né? Sim. Não chegar para puff. Exatamente. Né? Porque eu lembro no último ano meu de faculdade, nós tivemos uma aula dessa. Nós colocamos uma venda nos olhos e uma pessoa chegava em você e tocava em você. Eu fazia assim, ó, né? Desesperava. Daí, a hora que a gente tirou, uma pessoa ia tocar em você, né? E se apresentava, ó, vou tocar no seu ombro. Então, assim, o tocar, né? Você explicar, a mesma coisa tem de idosos. Explicar o que vai fazer, como vai fazer, né? Sim. A pessoa, ela tem o direito, né? Isso. De saber o que está acontecendo, né? E ela está tentando recuperar o quê? O que um outro profissional estragou, né? Isso. Chegou, ai, meu dente tá... Ele quebrou um pedacinho, no minha concepção, era simples. Trincou aqui, eu vou resolver esse problema aqui. Ele fez um estardalhaço, sem me falar nada, eu nem sei o que ele mexeu ali, e a partir dali o negócio foi piorando, né? Daí passei por 3, ela é a 4ª. Até chegar, ó o trabalho, né? Chegar até na 4ª, e daí sim ela falar, eu vou abrir, eu vou olhar, eu vou ver o que está acontecendo. Olha, estava infeccionado, aconteceu isso, isso e isso, por causa disso, daquilo. Então, assim, por quê? Porque o corpo é nosso. Isso. A gente sabe se está doendo, se não dá, se está incomodando, se não está incomodando. Não é verdade? E, às vezes, a gente se depara com uns tratamentos meio imposto, né? Imposto, é triste isso, muito triste. Eu sei, eu sou médico, eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim, não. Mas precisa desse meio campo aí, né? Precisa dessa conversa, né? De entender. Porque como que você pode... Principalmente plantão, eu acho, né? Eu chego lá. Você tá de plantão. Eu nunca passei por você. Você não sabe meu histórico. Não... Que, aliás, no Brasil, né? Tem países que você tem uma carteirinha e ali vai seu histórico. E isso é nacional, fica num sistema. Isso. Então, eu chego ali, tudo bem, você nunca me atendeu. Mas você entra lá no meu histórico e você vai ver que eu fiz cirurgia, que eu semana passada eu também estava aqui, que não sei que dia aconteceu isso. E daí você vai analisar e vai, né, tomar as decisões. Às vezes você chega num atendimento, no hospital, independente... O profissional não te dá nem bom dia. Não. Primeira coisa, gente, bom dia, tudo bem com a senhora? Como a senhora está? Está com dor? Não dá nem bom dia. É um absurdo. Quando às vezes eu vou em hospital, muitas pessoas me conhecem, né? A físio tatuada já sabe que sou eu. Então, assim, eu nem gosto de ir nos hospitais, nos lugares de saúde, de roupa branca, porque o atendimento é diferenciado, né? Quando vê que está de branco, da área da saúde. Então, deixa eu mudar aí o papo, né? Então, assim, nem te dá bom dia. Eu tô frágil, eu tô com dor, né? Minha mãe, meu pai tá lá internado, tá com dor, não sei o que faz dias que tá vomitando. Vamos lá, pessoal, pelo menos um bom dia, né? Então, assim, a falta de humanização nos atendimentos está muito precário. Não existe mais humanização. A própria forma de atendimento, né? Você chega no plantão... O que está acontecendo? Se eu soubesse o que estava acontecendo, eu já resolvia meu problema na farmácia mesmo. O que está acontecendo é o que eu estou querendo saber. Eu estou com um sintoma, né? O que você está sentindo? Então, nem isso eles são, né? Têm a capacidade de saber. Nem a forma como perguntar.
E daí a gente tem, né, infelizmente, essas coisas drásticas no nosso país. Mas, felizmente, temos você, como temos mais algumas pessoas aí espalhadas pela cidade, pelo estado, pelo Brasil e pelo mundo, que ainda, né, ajudam e salvam vidas. E eu tento sempre, né, falar para os alunos, né? Eu dei aula um período num técnico de enfermagem, até fui homenageado ano passado, de surpresa na formatura deles, né? Fui como convidada e as alunas me homenageou como a melhor professora, né? Eu dava aula de anatomia, então eu sempre falava para os alunos, quando você for seu primeiro emprego, né? É vida, não é boneco, não é robô. Então, é um ser humano, o paciente está muito frágil, muito debilitado, né? Na situação ali de uma doença. Então, assim, a hora que você for atender, que você for se apresentar, mostre o amor pela profissão, mostre o amor, a dedicação. Porque daí ele vai confiar. Porque se ele não for com a sua cara, você nem der atenção e escutar. Às vezes, teve dias, eu trabalhei numa casa de uma instituição de longa permanência aqui em Piracicaba, tinha idoso que ia na sessão de fisioterapia para conversar. Tudo bem, nós conversamos hoje, amanhã a gente faz fisioterapia. Ele queria conversar, né? Então, assim, o acolhimento, a humanização, o amor muda muito. Às vezes o idoso, né, o paciente chega chorando para você, você tem um diálogo. Esses dias minha paciente estava chorando, tô com muito frio, porque ela é depressiva, tem depressão, tô com muito frio. Eu falei, então cheguei para trazer calor para a senhora. E foi, ela parou de chorar, ela falou, nossa, Thaís, estou com calor. Falei, que bom, agora vamos ficar de pé para a gente sentir mais calor ainda. Ela esqueceu, por mais que seja um pouquinho ali na minha terapia de 50 minutos, 1 hora, esqueceu. Entendeu? Vamos ligar uma música. Que música que a senhora gosta? Ah, eu gosto de sertanejo. Então, nós vamos ficar de pé com uma música sertaneja. Qual que você gosta? Jorge Mateus. Então, vamos colocar essa música de Jorge Mateus e vamos aproveitar ficar de pé para a gente dançar e esquentar esse corpo. Então, tudo muda. Esquecer um pouco, né, da limitação, que está respirando por um aparelho, que está se alimentando por uma sonda nasointeral. Então, vamos esquecer as limitações, vamos aproveitar ali e se divertir durante a terapia também, né? Faz o diferencial também, Li. Sim, exatamente. O espírito do ambiente, Sim. né? É isso aí. Ai, chegamos ao final desse programa que foi emocionante. Muita emoção, a gente chorou um pouco. Quais são suas considerações finais para a gente finalizar mais um podcast Mulheres à Mesa? Quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. E a mensagem, né, como eu sempre falo, não seja mais um profissional, e sim o profissional. Faça a diferença na vida dos seus pacientes. É isso aí. Tá? É isso Obrigada, aí. viu, Li? Nós que agradecemos a sua presença, foi uma honra tê-la aqui. Eu estive com a doutora Thaís Rodrigues, fisioterapeuta. E estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores: Ivone Magalhães, Decoração, Arte Decor. Deixa eu buscar aqui quais são eles. Flávia Yamashiro, Estética Avançada. Doutora Thaís Rodrigues, que também é a nossa patrocinadora. Espaço Corpus, Clínica de Pilates. Mari Estúdio, Maquiagem e Cabelo. E, com certeza, a TV Metropolitana de Piracicaba. E nos bastidores... Hoje o Enzo não está aqui? Está de folga? Atrás dessas telas nós temos o Danilo, que faz toda a parte técnica ali, senão a gente não aparece em lugar nenhum, né? Gratidão, Danilo, TV Metropolitana. Acompanhe aí o Instagram da TV Metropolitana, fique sempre por dentro de todas as notícias que acontecem em Piracicaba e região. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui hoje. Mais um podcast Mulheres à Mesa. Semana que vem estaremos no ar.